A paz do Senhor Jesus em nossos corações, em nossas vidas. Quero trazer uma palavra que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O apóstolo Paulo, ele dá uma lista para quem quer seguir ao Senhor. Primeiro, ele começa exortando que devemos ser verdadeiros. Ele diz, tudo que é verdadeiro. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Ainda que nós venha falar neste mundo e não seja compreendido pelas pessoas, o cristão que fala a verdade, do jeito que ela é, ele não é querido. Ele não é amável pelas pessoas, ele não é querido das pessoas. Diga João Batista. João Batista, ele chamou logo raça de víbora. Ele não tinha esse negócio com ele, não. Então, o crente que é verdadeiro, ele não é bem amável pelas pessoas, não é bem querido das pessoas, não. Mas uma coisa eu digo, Jesus ama as pessoas verdadeiras. Porque o Senhor é verdadeiro. E aí nós temos que ser verdadeiro, falar a verdade. Ainda que seja preciso perder a própria vida, temos que falar a verdade. E ele continua falando, tudo que é honesto, devemos ser honestos nessa terra, honesto para com Deus, honesto para com os outros e honesto para com nós mesmos. Porque tem pessoas que eles erram e sabem que estão errados, mas não reconhecem. Honesto em tudo. No falar, no pensamento, honesto em tudo. Comprar e pagar, não ser veaco. Honesto quando ele falar, cumprir a palavra que fala. Ser honesto. Então, a primeira coisa é verdadeiro. Segunda coisa, honesto. E ele continua falando, tudo que é justo. Então nós temos que praticar o quê? A justiça. Temos que fazer aqui a diferença. A Bíblia diz em Malaquias, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E Jesus disse, se vocês, meus discípulos, não fizer a diferença, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e saduceus, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Os fariseus e saduceus, eles ensinavam
mas eles não viviam o que ensinavam. Então nós temos que ter uma justiça que exceda a justiça desse povo. Então temos que ser justos em toda a maneira de viver, para que alguém olhe para nós e diga assim: esse aí é um verdadeiro crente. Temos que ser justos para que alguém olhe para nós e não esteja com que nos acusar, com que possa falar mal de nós, ainda que eles procurem, mas não encontra, porque nós andamos certo, fazer a diferença neste mundo. O Senhor disse que nós somos o quê? A luz do mundo. Luz não se pode esconder, assim é o cristão. Outra coisa que nós devemos ser, que o Senhor disse: sal da terra. Vá comer uma comida sem sal, para você ver o que é coisa ruim. Uma carne, um feijão, um arroz, tudo precisa de sal. Então nós devemos ter o sal em nossas vidas. Devemos ser temperado, colocar gosto neste mundo. E aí ele continua: tudo que é puro, devemos ser puro. Puro como o Senhor é puro. A Bíblia diz a quem chamou e a quem também purificou. O Senhor nos purificou. Aí cabe a nós, irmãos queridos, seguir na pureza. Porque se nós não for puro, olha, Jesus nos comparou e disse que era para nós ser como uma criança. Ele disse: se vocês que me seguem não for igual a essas crianças, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Você vê uma criança, ela morde a outra, bate na outra, chora, daqui a pouco estão unidos, são puros. A Bíblia diz: quem subirá ao teu santo monte? Quem morará no teu tabernáculo? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. É esses que vão morar e que agradam ao Senhor. E aí ele continua falando: tudo que é amável. Então, tudo que é amável, nós devemos viver. Jesus disse: o novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse, Jesus? Que vos ameis uns aos outros. A gente andar com pessoas que é amável é tão bom. Quem é que não quer andar com a pessoa que ama uns aos outros, que quer bem a um ao outro? Dá prazer. Agora você nós andar com pessoas emburradas, com pessoas que não têm o amor, com pessoas iracunda, zangada, irada, não é bom. Mas a gente andar com pessoas amáveis, a gente se sente bem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: tudo que é de boa fama. O que é uma boa fama? É o contrário de má fama. Ser limpo. As pessoas olhar para nós e não poder nos acusar. E quando ele vê alguém falando de nós, ainda vai e diz: não fale de fulano. Por acaso o pastor Boaventura
Muitas vezes vi pessoas elogiando o pastor Boaventura. Por quê? Porque ele é de boa fama. Pastor Boaventura não andava fazendo coisas erradas. Até pessoas descrentes mesmo, que não era crente, elogiava o pastor Boaventura. Por quê, irmãos? Porque ele era de boa fama. Porque ele tinha um testemunho exemplar. É coisa muito feia. Eu já andei, não vou dizer o nome da pessoa, que ela é muito conhecida, e alguém chegou para mim e disse: fulano é crente, irmão Laércio? Eu digo: é. E essa pessoa chegou para mim e disse: é não. E disse: por quê? Isso não é de boa fama, é de má fama, porque não tem um testemunho verdadeiro. Alguém olha para ele e não tem o desejo de aceitar Jesus por causa da vida dele. Quando o homem é de boa fama, ele tem prazer em servir a Jesus, e as pessoas vê essa boa fama e querem também ser igual a nós. E ele diz: e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Como é que um camarada vai louvar a Deus se ele não tem a verdade? Se ele não tem a honestidade? Se ele não é justo? Se ele não é puro? Se ele não é amável? Se ele não é de boa fama? Como é que alguém vai pregar a palavra de Deus se ele não tem essas coisas que Paulo falou? Pense nesta mensagem. Não olhe para meu português, olhe para Jesus e a sua palavra, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor bendito nos abençoe e nos esclareça esta palavra. Amém.